O que te impede de produzir conteúdo? O que te impede de se posicionar? Bem-vindos ao Pod Cereja e hoje eu tenho a honra de estar com ele, rei do posicionamento digital, Leonardo Cardoso. Bem-vindo! Para com isso, rei. E é um rei com uma armadura diferente hoje, né? Você não tá acostumado e nem ninguém. Mas nós estamos aqui para conversar, bater um papo, contar algumas histórias que eu tenho muita coisa para compartilhar com você e enfim, vamos lá. Léo, mas me conta, onde começou esse posicionamento? Por que se posicionar? Por que é importante fazer isso? Bom, começou assim, se eu for analisar o princípio de tudo, eu era gestor de alguém que precisava melhorar o posicionamento para aumentar as vendas. Aí veio a ideia, cara, o que eu posso fazer? O caminho e a trilha foi através do posicionamento. E através disso, dessas ações, mudança de comportamento, comunicação, produção de conteúdo e tudo mais, essa pessoa passou, né, faturamento de 2 milhões para 10 milhões em um ano. Então, cresceu-se em 5 vezes o seu faturamento apenas com alteração de posicionamento, porque investimento em tráfego não teve. Lógico que teve investimento em branding, que é totalmente diferente. Você coloca aí R$1.000 por mês em anúncio e você comprar um terno por mês é a mesma coisa. Porque cada um vai gerar uma impressão no outro. Só que aprender a divulgar isso é a importância do posicionamento. É saber se apresentar na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, com a comunicação certa e sendo autêntico, né? O que é difícil é isso, é a pessoa ser autêntica. Inclusive, falando de autenticidade, é engraçado olhar, né? Eu de óculos aqui e tudo mais. Que Léo é esse? O que aconteceu? Deixa eu contextualizar, porque senão acaba soando estranho, porque as pessoas vão lá nas redes sociais, vão me ver sempre de outra forma, e aqui no podcast, de repente, ele tá com uma skin mais rebelde. Isso daqui, Alana, foi justamente para quebrar uma crença na mente de um aluno ou outro que não consegue perceber ou ver que a imagem faz parte do posicionamento, que isso interfere na interpretação do outro. Portanto, o que eu fiz? Olha, eu não vou caçar uma briga com o aluno. Falar assim, você tá errado, você tem que fazer e tudo mais. Eu não tô aqui para doutrinar pessoas que são mais velhas do que eu, pessoas que têm as suas experiências e sabedorias. Eu, de uma forma indireta, intencional, como Cristo fazia com as suas parábolas, me vesti dessa forma para ir atender o meu aluno hoje. Quando eu cheguei lá, eu perguntei qual era o sentimento que ele tinha. Logo, ele chegou a uma interpretação, óbvio, né, querendo defender a sua tese. Não, gostei, combinou contigo, ficou mais bonito. Não sei não, talvez eu acredite. Vai dizer, se você gostou mais, aí você fala. Qualquer coisa nós muda, não dá nada. Léo, mas então explica pra gente, porque você traz esse posicionamento voltado pro mundo dos arquétipos. Sim. Existe arquétipo bom e ruim? E o que é? Bom, eu vou tirar o óculos, posso? Obrigada, eu agradeço. Já passou a parte que eu te contextualizei. Tá, vamos lá. Não existe arquétipo bom ou arquétipo ruim, porque são personalidades. Imagina eu virar pra você e falar assim, nossa, você tem uma personalidade ruim, você tem uma personalidade boa. Isso daqui não é que é isso. Na verdade, os arquétipos são padrões de personalidade que tem dentro de você, que são 12 máscaras ou personagens que giram em torno de você. Você é o centro disso, você é o eu, o ego. E a alternância desse ego, eu tenho ali os complexos da vida e eu tenho os padrões da vida, do inconsciente coletivo. Tá ficando chato eu explicar assim, mas eu preciso ser contextualizado. E esse inconsciente coletivo é o que outras pessoas têm parecido com o meu eu, com o Leonardo. Portanto, o que eu faço? Né? O que é esse arquétipo? É esses padrões que são 12 que se replicam em pessoas. Então, gostar da mesma coisa, comer a mesma coisa, fazer as mesmas coisas, curtir os mesmos hobbies, desejos, sonhos, medos, inseguranças. Aí quando falo, isso é arquétipo. É igual quando falo, existe arquétipo bom, arquétipo ruim? Isso não existe. O que acontece é que cada uma da sua personalidade, imagina que existe uma personalidade aqui e que o extremo oposto dela é uma sombra. E essa sombra é a projeção intensa daquela personalidade. E isso daqui pode ser ruim. Isso daqui pode ser um problema. Como existem exemplos de alguns arquétipos que eu acredito que tem o lado sombra mais perigosos, como o próprio rebelde, o próprio mago, o próprio amante, que é quando se vive nele é mais difícil de se sair, porque é mais voltado, são arquétipos viciantes. Aí sim pode-se dizer que existe um arquétipo ruim, mas é se o cara estiver na sombra. Na grande maioria das vezes você não tá. Porque você não tá preso. Se você tá na sombra, ou você tá preso, você tá sendo procurado, ou você tá num vício, você tá
preso em alguma coisa, ou preso num vício, numa mania, ou na própria prisão carcerária, enfim. O arquétipo que tá na sombra, a pessoa que tá na sombra, ele sabe que tá. Ele é uma pessoa ruim, ele tá mais pro lado ruim do que pro bom. E será que não existe um arquétipo que eu vou colocar como mal visto? Vamos lá, por exemplo. Talvez traga suas bagagens. Posso trazer as bagagens? Claro, Vamos favor. lá. Lembra a primeira vez que a gente se encontrou? Que foi na palestra que você tava me entregando lá no Prosa. Depois disso, a gente se encontrou pra uma videochamada. E lá, a impressão que eu tinha passado era de ter outros arquétipos. Sim. E você sempre falava, eu acerto e tal. Eu fiquei muito feliz de você ter errado. Mulheres. Tá certo. Só que você plantou uma sementinha no meu subconsciente daquela vez. Porque quando a gente começou a videochamada, você falou assim, eu tava com uns livros no fundo, assim. Sim. A essência do sábio, inclusive. Isso, aí você falou, você tem a essência do sábio. Só que é algo que eu não usava, não mostrei no dia, por exemplo. Mas que uma carta na manga, que eu, depois daquele dia, entendi que era uma carta na manga, é saber como que o arquétipo da amante, no lado luz, trabalha. Que é o suave, é o receptivo, romântico, aberto. E não que isso é intencional. Mas talvez seja, mas que assim, é natural também. Então, vamos lá, por que eu fiz todo esse enredo? Não tem como você escolher o seu arquétipo, certo? Você não escolhe. Não. Mas, se você souber usar os outros arquétipos, seja pra te colocar num lugar mais confortável, que eu falo de, nossa, será que agora eu vou falar que eu vou usar meu sábio? Mas eu não sou tão inteligente assim, então deixa eu fazer usar a carta da amante aqui, ou a carta do criativo. Eu tô tentando deixar essa pergunta menos provocativa, mas entende? É possível? Olha, eu vou trazer um exemplo. Eu acho que todo mundo que fala de arquétipo, eu acho que nunca falou disso. Óbvio, do universo do marketing, tá? Então, pego a galera que fala de arquétipo, que é do universo do marketing, do infoproduto. Eu não tô falando dos cartomantes, etc., que traz uma outra linha de arquétipo, inclusive. Estou falando dos marqueteiros. Nenhum deles vão falar isso daqui. Porque isso daqui é algo que eu sei e eu também nunca expus. Você tem livre escolha querer ser qualquer arquétipo. Ai, ufa. Obviamente que quando você faz um teste inicial ali, vai descobrir aquele que está predominando no momento na sua vida. Porque se você não pudesse escolher, você não tinha essas predominâncias. Você seria aquilo desde sua nascença. Você nasceu assim. E a verdade é que não. É que ao longo da vida, de acordo com que a vida vai te expondo a desafios, uma dessas máscaras entra em jogo e você começa a se parecer mais com aquilo. Como que eu fiz para ter essa alternância na minha comunicação, no meu posicionamento, no meu conteúdo, tendo em vista que eu acreditava, e eu acredito, não só acreditava, como acredito fielmente, de que o sábio me favorece. Com certeza. Mudei para os hábitos do sábio. Deixei de ser apenas um cara que, eu era um mago que transforma a vida das pessoas e etc, ou um cara extremamente criativo do criador. Falei, bom, eu gostaria e eu quero ser um cara intelectual, mais inteligente, mais sábio. Portanto, vou pegar tudo que é do sábio e vou colocar na minha vida. Hoje, quando eu faço o teste, posso fazer em qualquer tipo de teste de qualquer criador que exista aí, o sábio vai estar dentro da minha tríade arquetípica, porque eu decidi isso. Então, essa é uma verdade que ninguém vai falar. Porque arquétipo você não se escolhe. Por que então para uma empresa, quando você vai definir uma empresa, um negócio, de tecnologia, você vai lá e decide quais são os arquétipos da marca? Porque a empresa não tem emoção. Tá, mas e os donos, e as pessoas, e a cultura? Você escolhe, você define. Na sua vida também você escolhe sua cultura, seus princípios, seus valores, que você acredita. Portanto, você pode ser assim qualquer arquétipo que você quiser. Inclusive, quando eu refiz o teste, a última vez eu fiquei grilada, porque tinha dado explorador Leonardo, da onde dá seu explorador aqui? Um explorador muito alto. Falei, não concordo com isso. Eu voltei no teste e manipulei o teste. Porque aí é a nossa mania também. Porque eu não concordava com aquilo. E eu fiquei com aquele negócio no meu coração.
Até que eu entendi que, por exemplo, eu tinha traços do explorador por gostar do novo, falar sobre quebra de padrão, conhecer lugares novos, experimentar novos sabores, ir em Novas cafés novos. experiências e Exato. tal. Aí depois eu falei, tudo bem, pode ser este. Mas algo que você traz de conseguir escolher, quanto mais a gente vive na ambiência daquele arquétipo, mais a gente acaba Tendência. internalizando ele Sim. por espelhamento também, Sim, eu acredito. Você vai referenciar aquilo. Aquela frase que eu não gosto muito de levar ela em consideração no pé da letra, que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, ela é uma verdade. É uma verdade que você pode intensificar. Se você participa de grupos de pessoas que estão no seu dia a dia, que tem um hábito, sei lá, de comer pizza toda sexta, sábado da semana, o que você vai fazer? Você tá com aquelas pessoas, você vai acabar comendo pizza toda sexta e sábado. Não, agora eu tô num grupo de pessoas que come sushi, que gosta do japonês. Toda sexta e sábado tem que comer japonês. O que vai acontecer? Você, obviamente, você vai criar esse novo hábito. Os arquétipos, a sua personalidade, o seu jeito de ser, vai ser influenciado pelo meio que você tá. Não tem o que fazer. Mas, obviamente, você pode escolher ser aquela cereja do bolo ou a agulha no meio do palheiro que é diferente de todo mundo e obviamente você vai chamar a atenção, mas essa chamada de atenção pode ser para o bem, também pode ser para o mal, pode ser bem interpretado como não, como já eu tenho aluno que aconteceram isso. Ele é mal interpretado por ele ser demais algo no meio de uma galera que é diferente. Por destoar muito dos demais. E quando a pessoa, eu trouxe sobre manipular o teste para saber o arquétipo, mas e quando o ser humano inconscientemente manipula, mas no sentido assim, manipular é uma palavra até pesada para isso, no sentido de que ele faz a análise, só que ele não coloca o que ele é, ele coloca o que ele queria se tornar. Como que a gente sai dessa? Olha, é justamente por isso que os meus testes eu costumo fazer antes, eu faço abertura de percepção, porque aí eu já consigo conhecer a pessoa, portanto, aí eu vou conseguindo meio que alinhar ali, saber mais ou menos qual que é o caminho, quem que é as personalidades que estão predominando dentro dele. Mas isso acontece naturalmente. Eu fiz muito isso, porque eu sempre quis ser o maguinho. Achava o mago massa, e aí, bom, no dia que eu parei de fazer isso, falei, cara, mas o que que eu sou mesmo? Eu quero. É uma escolha, uma decisão. A consciência. Você não consegue manipular a sua consciência. Eu estou consciente de que eu vou ler esse livro aqui hoje, eu vou ler 10 páginas. Um intempérie pode fazer que não, mas eu estou consciente de que eu vou ler. Então eu vou lá e leio. Então, se eu olho para uma frase, eu vou lá e leio aquela frase e tento manipular a minha resposta, automaticamente eu estou enganando a mim mesmo. Mas agora eu vou tomar a decisão de não manipular. Quem que apareceu nos meus arquétipos? O Criador, que nunca tinha aparecido. E apareceu assim, derrubando todos, sendo o principal, o mais forte. Eu falei, da onde? Da onde que saiu isso aqui? Mas foi no dia que eu fiz o teste com a maior sinceridade possível. É uma escolha, é uma decisão. Cabe você... Aí, assim, o que eu faço? Hoje, os alunos que entram dentro da mentoria, antes eu não fazia assim. Hoje eu faço isso, Alan. Antes de falar qualquer coisa de arquétipo, seja de energia, seja eu faço abertura de percepção e o teste de arquétipo na primeira semana. Entendi. E essa pessoa não faz a mínima ideia do que aquela frase ali significa, qual que é que arquétipo, porque ele não sabe como que é aquela personalidade. Boa. Ele não sabe que o sábio lê muito. Ele tá meio inocente. Ele tá inocente, imagina, é o desconhecido. Então, como ele não conhece como funciona, então ele não consegue manipular. Só que aí, lógico, eu sempre vou falar. Da mesma forma que eu faço abertura de percepção, desenha exatamente o que vem na sua cabeça, responda exatamente o que você é hoje. Isso não significa que não pode mudar. Hoje de manhã, encontrei com um aluno e eles trouxe umas posições dele lá, de que ele acreditava e tudo mais. Eu falei assim, cara, você tá com um homem comum alto. Quê? Você tá com um homem comum alto. Sabe qual que é a questão? É que o homem comum, quando ele vai responder o teste, ele nunca vai assumir que ele foi abandonado ou negligenciado na infância. Ele nunca vai colocar isso como nota 5. Mas se você for olhar, teve ausência de paternidade, nunca ouviu um eu te amo do pai, nunca ouviu um eu te amo da mãe, e ele acha que ele não foi negligenciado porque o pai dava comida e cama. Mas essa não é uma realidade. Então o homem comum, quando ele vai responder, ele não quer pôr na mãe ou no pai ou na família algo que aconteceu porque ele quer agradar todo mundo. Então o teste dificilmente vai dar homem comum.
Dificilmente. Como que você identifica isso? No comportamento da pessoa no dia a dia. E eu percebi, eu tenho 2 alunos que têm homem comum no talo, lá em cima. É o predominante deles, inclusive. Só que eu tenho que ter muita destreza pra conversar com eles sobre isso. Falei, cara, você tá com muito homem comum. Porque esse tipo de interpretação, esse tipo de desejo, de necessidade de aprovação, de querer, de fazer, é do homem comum. Os seus arquétipos, governante, explorador, prestativo, herói. Ter essa consciência de que o meu arquétipo predominante eu posso manipular e quando eu quero manipular eu manipulo, é um risco. Mas é uma decisão. Tá, eu quero ser governante. Ok. Então você tem que ter o hábito de governante. Então você tem que ir no Paris 6 de vez em quando. Você tem que ir no melhor restaurante de Goiânia de vez em quando. Coco Bambu, ao seu almoço. Você não almoça lá naquele restaurante que o quilo é R$57, não. Se você for almoçar, você tem que ir lá no Flamboyant e comer, no mínimo, no Divina Cozinha. Ah, no Divino Fogão. No mínimo. Que é 90 e poucos reais o quilo. E que você tá cagando. Ah, outra. Você também vai ter que, querendo ou não, você vai ter que ter um carrão legal. Você quer ser governante? Não, Leonardo, mas eu quero ser governante, mas eu não tenho condição. Então você quer ter energia do governante, que é diferente da persona do governante. Tem que abrir seus olhos para sua realidade. Quem você é? Não é essa manipulação absurda que existe dentro da internet. Porque uma coisa é, você precisa parecer bom. Na verdade, você precisa sustentar esse parecer também. Eu falo que eu sou bom, que eu sou forte, não sei o que e tal. Eu tenho óculos de marca, meu carro é uma Porsche. Mas tá endividado, o banco tá atrás, comprou essa Porsche em outro estado pra ninguém vir achar ela aqui no estado de Goiás. Você acha que você me engana? Não segura. Não sustenta. E aí, e agora a gente parte daí pro posicionamento de que se você tem, ok, você já alinhou o arquétipo, você já sabe quem você é, porque também aí entra outro BO. Que às vezes a pessoa até chega no arquétipo dela. Chegou, só que não sabe quem é. Ok, saber o arquétipo já é um passo. Mas daí, pra conseguir entender quem ela realmente é outra caminhada. É um abismo. É um abismo. Existe uma distância gigantesca em o meu arquétipo é o X e eu sou Y e como que eu vou unir essas forças? Porque na grande maioria das vezes, você tem a atitude e a vivência, o comportamento do coletivo atual que você tá e não do coletivo atual que você é, que é lá do inconsciente. Sim. Então, eu me lembro até... a roupa que eu tô usando, essa roupa aqui era a roupa que eu ia pro culto de jovens da minha igreja. Jaqueta que é daquela época. Por que eu usava isso daqui? Porque os jovens da minha igreja costumavam usar isso. Então eu queria ter uma jaqueta dessa, eu queria ter uma calça preta também, eu usava all black. Então eu me parecia mais com o universo que eu estou instalado do que de fato com o que eu sou de verdade. Quando eu fiz a mudança, eu tinha uma necessidade de aprovação alta e um complexo de inferioridade alto também. Então eu achava que eu não era bom o bastante, que eu não era o suficiente, que eu não era bonito, que eu tinha vários complexos. Quando eu comecei a me ver e me vestir como eu queria, e aí imagina, eu chego num culto de jovens, tá todo mundo jovenzinho, all black, e eu chego com um suéter de linho, com uma camisa por dentro, uma calça de alfaiataria e o meu sapato vai destoar, todo mundo vai olhar. Pode ser com estranheza ou com admiração, mas vai olhar. E aí eu me sentia melhor. Não é nem porque o povo olhava, porque agora era eu ali, sim, mesmo que fosse num espaço diferente. Exato. E aí que eu bato, Léo. Por quê? A gente tá... Vamos supor, às vezes você abre o Instagram e você tá ali rolando vídeo, vendo vídeo, e tá todo mundo meio igual. Sim. Só que quando você é diferente, isso causa uma ruptura de incômodo. Mas algo que eu sempre trago. Nós viemos pra incomodar, Leonardo. Se você tá numa mesa e você não incomoda o que eu falo é assim, não gera nenhum tipo de movimento, você tá no lugar errado. Se você, do mesmo princípio de ser o mais inteligente, mais criativo, tudo que você é mais... Não, você tem que, junto naquela mesa, você tem que gerar um incômodo. Tem que, de alguma coisa, alguém ali, sim, ou todo mundo. Por quê? Porque senão você vai estar sempre na mesmice. E aí vira um monte de gente igual. Você vai numa reunião, tá todo mundo igual. Networking, por exemplo. Nossa, o que eu já ouvi falar? Nossa, hoje eu tô de blazer rosa, mas eu tenho um verde. Que chama a atenção. Que chama a atenção. E o pessoal falava assim, não tem como perder a Lana no meio de todo mundo, porque é só ver o pontinho verde. Cara, eu amava aquilo ali. Não tinha mesmo como me perder. Porque é a sua personalidade. É o meu eu criativo. É seu eu. Mesmo que eu esteja, por exemplo, num mago alto,
ainda assim é impossível tirar a criatividade. Sempre vai ter a gotinha dela lá. E você é a personificação da criatividade. Eu falo, alguns alunos nossos, eles são, por exemplo, eles são criativos. Só que ele não se vê se vestindo assim. Uhum. Cara, não dou conta, não vou me sentir bem, não vou me sentir confortável. Tá tudo bem. Tem mais 3 caras aí de arquétipo pra você se basear e se vestir assim. Aí eu trago eu como um exemplo. Eu sou criador também. Mas você sempre vai me ver com um dress code mais voltado pro mago sábio. E tá tudo bem. Mais sóbrio. É mais sóbrio. Mesmo que às vezes a cabeça dá uma viajada assim na maionese e fique mais criativo, mas é eu na minha integridade total, no meu eu mesmo. Então é isso, você tem que se sentir bem, não adianta. Você querer também se vestir de uniforme, de uma capa, porque o arquétipo falou, então tem que usar. Não. Isso não é assim que funciona. Obviamente que se você trocou, começou a adicionar e se sentiu bem, 10. Não sentiu? Volta. Eu sinto que o arquétipo ele é uma espécie de guia. Não é o fim, ele é o... Eu digo que é um guia inicial processo. ainda, sabia? Sim. É um guia para começo. É para quem realmente está totalmente à deriva, perdido. Ele não é um guia para quem já tá convicto de quem ele é. Exato, que às vezes a pessoa descobriu... É realmente o primeiro estágio. Porque não tem como você... Por exemplo, quem sabe quem é? Isso, Leonardo. Lembrei. O quê? Quando a gente fez o primeiro encontro que eu escrevia, o primeiro passo lá. Eu falei, Léo, mas eu sei o que vai dar. Porque, cara... Das 10 linhas e tal, dos resumos e tudo. No final, qual era a minha palavra? Criativa. Mas eu já cheguei ali falando... Eu já sabia nessa época. Nessa época você já sabia. Então, assim, realmente, o início. Mas como que foi de trazer o arquétipo pro mundo digital e produzir conteúdo? Onde que tudo isso se entrelaçou? Na verdade, eu já produzia conteúdo e eu lembro um dia que o Leander, um ex-sócio meu, virou pra mim e falou, cara, você é muito bom, mas falta método. Eu queria mandar ele tomar naquele lugar, obviamente. Eu falei, como assim, cara? Não tem método? Tem, eu aplico com meus clientes e tal. Eu falei, cara, mas cadê? Me mostra. Materializa esse método pra mim. Aí eu comecei a pesquisar e ele pegou e falou assim, Léo, tem um negócio que eu acho que vai agregar muito. Muito pra seu empreendimento, sua metodologia, pro que você faz. O que é? Arquétipo. Eu falei, agora pronto. Eu já tinha lido sobre, mas não tinha achado esse tão interessante assim. Porque quando a gente lê o livro lá, O Herói Fora da Lei, é um livro mais voltado para marcas mesmo. Então, lembra que eu falei pra você que eu li 2 livros de marketing no passado? Um era esse. um era esse. E aí eu li lá e tal, vi os exemplos, legal, arquétipo, mas não pensava... Igual, quando eu entrei no Pedro, que foi meu maior ramp de sucesso do que quando se fala de posicionamento, conteúdo e tudo mais, eu li, naquela época eu li o livro e, cara, não consigo aplicar nada aqui, porque aqui já está muito direcionado. Então, empresas que já estão extremamente maduras, arquétipo é indiferente. Ele é realmente indiferente. Ele é para empresas que estão começando, pessoas que estão começando. Então, ele falou isso pra mim e eu falei, opa, eu acho que é uma boa oportunidade mesmo. Aí eu fui aprofundar, reli o livro, comprei alguns cursos, alguns treinamentos, sites, vídeos no YouTube. Aí eu estudar, nós não tem preguiça não. Eu aprofundei e eu comecei a introduzir nos conteúdos, introduzindo a metodologia, as pessoas começaram a ser atraídas. Quando a gente começou a falar disso em 2020, final de 2023, pouco se falava de arquétipo. Então, sei lá, tinha 4, 5 pessoas que citavam arquétipo abertamente na internet como... um braço, uma linha editorial disso na internet. Era poucos. Então, quando eu comecei, as pessoas chamavam mais atenção. Hoje não. Hoje muita gente já sabe o que é arquétipo, mas nunca fez o teste. Tem até curiosidade, mas não tem a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, assim, o arquétipo em si entrou no meu conteúdo, entrou na minha vida assim. E assim, agora vamos falar do Leonardo. Me facilitou muitos caminhos. Muitos caminhos. Se você olhar o meu Instagram hoje... Exato. Se você olhar meu Instagram hoje, você consegue perceber um padrão de marca ali. Não é que eu tenho um negócio organizadinho, bonitinho, design. Não, que eu nem acredito nessa bosta. Mas tem um padrão, um norte. Falei, cara, parece que isso aqui sempre é assim. Os conteúdos sempre é assim. Identidade, Léo. Identidade. Porque existem algumas leis imutáveis do posicionamento do marketing, de um livro que a gente leu também, que fala incrivelmente que é a lei do foco. E o que é a lei do foco? Você precisa ser lembrado por uma única coisa. Ou você é lembrado pelo que você faz, pelo que você gosta, pelas cores que você usa. É como se eu virasse pra você, escola desce. Redondo.
Mas como que você sabe disso? Você bebe? Sendo que eu nem bebo. Exato, identidade de marca, Então, é fortíssimo. identidade de marca. Ah, Red Bull te dá? Asas. Não tem como. Então, você tem que ser lembrado por algo. O Burger King, eu acho que, se eu não estiver enganado, em 1970, 80, alguma coisa, se eu não estiver enganado, ele foi tentar pegar o slogan do McDonald's e se apropriar. Naquela época, os fast food, que é o fast rápido, lanche rápido, tava estourando, tava crescendo e o McDonald's simplesmente era o líder do mercado. O que aconteceu? Então, o McDonald's tinha lá o lanche mais rápido do mundo, o lanche no menor tempo do mundo. Eles se posicionavam com essa frase e eles eram lembrados por isso. Aí o BK falou, cara, mas o nosso lanche também é rápido. Então vamos fazer o seguinte, aí o gestor de marca do BK foi lá na publicidade e falou assim, eu quero soltar uma campanha, nós somos rápido bastante. Nós somos rápidos, não sei o quê. Soltou, sabe o que aconteceu? Quase faliu. Quase quebrou. Por que ele quase quebrou? Porque ele era reconhecido pelo lanche rápido na brasa. E não lanche rápido. Nossa, era que era a diferença, um é chapa, um é a brasa. Então eles tinham já o rápido na brasa. E aí ele falou, não, nós somos o hambúrguer mais rápido, nós também vamos brigar por isso. E quase quebrou. Porque perde-se a identidade. E aí tem um outro exemplo que é a Hertz e a Avis. Hertz era uma empresa de aluguel de automóveis nos Estados Unidos também. Era a número 1 no mercado. Alugava carro, automóvel, assim, era coisa de louco. A Avis veio e falou assim, cara, o que eu posso fazer? Eu tô aqui no segundo lugar, não consigo ultrapassar. Ao invés de eu querer falar, nós somos a melhor e tal, e querer concorrer por um espaço mental que já foi dominado pela Hertz, o que eles fizeram? Nós somos a segunda melhor empresa de aluguel de automóveis. Portanto, nós somos mais esforçados. Gente! Hoje ela é a número 1 do mercado nos Estados Unidos. O poder do marketing bem feito. É saber exatamente onde você tá, o que você quer e lei do foco. Eu tenho que focar em algo, ser lembrado por algo. Porque, na verdade, é muito mais, por exemplo, um princípio de uma modelagem de quando você quer inspirar do que de uma cópia. Exato. Senão não vai, porque cada um tem a própria essência, a essência que conecta. Você vai conectar com os parecidos com você. Mas se você for parecido com alguém, na verdade, você vai ser só mais uma réplica. E o pior é o seguinte, quem tem a cultura de copiar, Lana, ele não parece com alguém, ele aparece com um monte de alguém. É verdade. Aí não conecta com ninguém. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque se eu tenho o hábito, igual, eu soltei um vídeo no YouTube, o vídeo no YouTube viralizou, tal, do nada eu comecei a ver um monte de vídeo de cara de 2, 3 milhões de inscritos fazendo um vídeo com a mesma thumbnail, com a mesma gancho, com tudo muito parecido, só a descrição que mudava. Esse cara, ele é grande. Então ele copia, a audiência dele vai lá, ele tem uma audiência grande lá, vai dar um espaço pra ele. Falou, vamos assistir o vídeo aqui. E com certeza teve mais view que o meu. Só que sabe qual que é o problema? O problema é o cara pequeno, que não tem nada, que tem uma audiência minúscula, que aí pega, nossa, o Leonardo fez um vídeo aqui, viralizou, vou fazer também. Nossa, a Lana fez um vídeo aqui, viralizou, vou fazer também. E ele fica fazendo também igual todo mundo. Aí fica um Frankenstein digital, parecendo com todo mundo, mas com ele mesmo ele nunca aparece. Ah, não, Leonardo, mas é uma cópia com a minha autenticidade. O cara não para. Olha isso aqui. Só um instante. O cara que produz conteúdo, que ele pega o conteúdo de alguém, ele não para pra reescrever e pôr as ideias dele no papel. Você tem um hábito de escrita? Você tem é muito difícil alguém virar pra mim e falar assim, cara, eu escrevo todo dia, conversa fiada. Não escreve. Eu que tenho o hábito de escrever, eu que tenho o hábito de escrita, e eu não sou copywriting, eu não escrevo pra produção de conteúdo, eu escrevo pra meditar. É a maneira na qual eu medito. Eu não escrevo todos os dias. Uhum. Imagina quem não tem esse hábito, que não tem isso dentro da sua vida, de, eu preciso escrever, eu gosto de escrever. Ele não vai escrever nenhuma vez por semana. Então como que ele vai produzir um conteúdo que ele fala, com a minha personalidade? Duvido se ele não pegou o roteiro lá e mandou no chat GPT ou refaz esse roteiro aqui e começou a gravar. É isso. Inclusive, vou colocar como defeito, mas também defeito é uma palavra pesada pra isso. O grandíssimo problema pra a pessoa que não escreve e quer produzir é que quando ela escreve, ela não escreve como ela fala. Aí não tem autenticidade. Fica aquele... a gente conversou disso. Fica aquele roteiro que a gente sabe que a pessoa tá lendo o roteiro. Ou então que ela super decorou o roteiro. Mas que ela não domina o assunto. Porque escrita é uma coisa.
falar é outro, o jeito que a gente se comunica, como que a gente transfere emoção na voz é diferente do formato que escreve. E aí, Totalmente. as pessoas não param pra fazer isso. A emoção que você coloca num vídeo, se eu for me inspirar no seu vídeo, eu tenho a minha emoção. Só que nem isso a gente tá tendo hoje em dia dentro do digital. Alan, e esse foi um dos tais motivadores que me fizeram mudar o meu comportamento no que difere a produção de conteúdo, que era Instagram para YouTube. O YouTube te conquistou. O YouTube, eu vivo uma relação séria com ele. Por quê? A verdade é que o Instagram tava me adoecendo. Talvez pela minha personalidade, talvez pelo... Às vezes não conecta. Às vezes, pô, a galera do Instagram não gosta do seu estilo de falar. E tá tudo bem. Posso melhorar, posso evoluir, fazer curso de oratório, fazer treinamento de comunicação. Posso fazer um monte de coisa para evoluir e tentar adaptar a minha comunicação para as redes sociais express, né? Rápidas, fast, de dopaminas baratas. Mas eu tenho a opção de falar não para isso e pivotar minha empresa para um outro ambiente, que eu continuo falando de posicionamento, eu continuo sendo um cara que me posiciona na internet, eu só mudei o campo de batalha. Eu só fui para um campo de batalha que me favorece. Então, um dos motivos foi perceber que todo mundo é uma cópia de todo mundo. Os gurus grandes, eles replicam coisas também. Tem alguns assim que eu tô começando a enojar e eu gosto da pessoa, eu acho ele legal. Mas eu tô começando a ter um leve ranço. Uhum. E assim, é um cara muito grande. Eu vou falar e foda-se, é o Flávio Augusto. Eu fui na palestra trinca deles aqui em Goiânia. Joel J, massa. Bom, cara motivacional, você sai de lá motivado. Disciplina, acordar cedo, tomar banho gelado, comer saudável, treinar todo dia, ler 2 horas por dia. O cara é um Iron Man em tempo real, entendeu? Pô, legal. Pra realidade dele funciona. Pra mim, eu tenho que entender que não. Aí vem o Caio Carneiro, fala de família, relacionamento, casamento, compromisso, tudo mais legal, bacana. E aí vem o Flávio. E assim, fala nada. Vai tentar justificar um podcast lá, aquele 30 vezes 1 bilionário lá, que ele foi mal, inclusive. Acho que o Marçal foi melhor que ele na oportunidade que teve. Principalmente na comunicação. Na comunicação. E que pra mim, o Flávio é um bom comunicador, mas não encaixa com essa comunicação. Não deu liga. Só que a soma dos fatores, de coisas que ele vem falando pra viralizar. Ele fala que não, mas é pra viralizar. Ele tá tentando soltar bordões pra viralizar. Falar que se você tem 30, mais ou menos de 35 anos, 30 anos, e não tem um mínimo um tag how, você é um fracassado. Em que realidade, Brasil? Em que realidade? Então tem algumas coisas. Igual, e assim, eu sei que ele vai arrepender disso, ele vai mudar essa opinião dele daqui a pouco, porque ele fez aquilo ali pra dar hype, que fez aquilo ali pra dar corte, pra dar polêmica. Aí tem o Thiago Negro também, que usou muito disso, de falar assim, quem não junta dinheiro é não sei o que, como que pode? Pô, mas tem um monte de gente que ganha R$1.200, como é que vai juntar dinheiro? Mal consegue pagar o gás quando acaba. Você entende? Uhum. E aí, hoje ele já muda. Era um cara que falava assim, não compensa comprar carro. Tem uma porrada de carro na garagem. Não compensa comprar casa. Tem uma casa mais cara lá do Alphaville, praticamente a dele. O que aconteceu? As pessoas mudam. Então elas cagam regra no momento pra viralizar. E aí, voltando a esse ponto do Instagram. Se eu tiver que cagar alguma regra na cabeça de alguma pessoa pra viralizar, obrigado, Deus abençoe. E o pior, Léo, é que acaba que, por exemplo, às vezes a gente escuta só um lado da pessoa. No sentido assim, a gente só viu a primeira regra, não vê a mudança depois. E aí você toma aquela regra como verdade pra sua vida. São realidades totalmente diferentes. Não vai. Eu fico pensando, por exemplo, ano passado eu fiquei o ano inteiro falando assim, nos últimos 2 anos, gente, 1 hora o relógio zera, 1 hora o relógio zera. E eu pensava muito assim, pra quem que eu tenho que ligar que eu não liguei? Aí eu lembro que eu via umas situações assim, eu ficava, cara, por que esse pai não tá falando com esse filho? Por que essa mãe não tá... E eu olhava aquilo e sempre, por muito tempo, muito pra fora. Quando eu perdi minha mãe, eu entendi. Que era pra que eu olhasse e falasse, querida, você não tá falando que é pra não perder tempo? Então, primeiro é em você, pra não perder tempo. Só que o que eu vejo muito é que às vezes quem tá ditando a regra não tá vivendo a regra. Não tá vivendo a regra. Porque eu demorei a viver a regra. Eu ainda com ela em vida entendi que eu precisava aproveitar o tempo. Mas tem gente que não tem isso. Que o relógio, que a oportunidade vai... E hoje a regra mudou.
ok, eu tomo consciência disso, só que tem outras regras. E aí? Às vezes a pessoa viu a regra lá atrás, mas não viu a nova. Esse é um grande problema dentro do digital. Com certeza. Porque você acaba criando uma comunidade daquilo. Quando a gente fala, Alan, eu acho importante eu citar isso de personalidade, do jeito de ser, de que o Instagram, ele pede essas pessoas formadoras de opinião. A gente tem um expert lucrativo que tá super hypado aí, mais de 1 milhão em 3, 4 meses de Instagram, numa nova conta. E pra mim é um sucesso nacional. Só que você vai ver sempre opinando sobre algo, de que cagando uma regra sobre o rico, o pobre, não sei o que e tal. E aí eu fui tentar me colocar naquela posição de falar desse jeito, sabe? Até tentei os conteúdos lá, verdades secretas, mas você viu que, pô, nem parece comigo aquele tipo de conteúdo. E aí, recentemente aconteceu um episódio num dos meus vídeos lá no YouTube. Um hater. Eu vou gravar um vídeo sobre ele. O vídeo vai chamar assim, o hater que me venceu. O que ele te fez? Vamos lá. Quando você recebe uma opinião contrária à sua, a gente chama de hater imediato. Mas ele não é um hater. Ele só tem uma opinião diferente. Se eu não concordo com você com algo, eu falo, eu tô hateando você? Não estou. Só tenho uma opinião diferente e expus a minha opinião. Coloquei minha opinião pra fora, ok? Ele foi lá e comentou: no minuto tal, você falou não sei o que, citou não sei o que lá, isso significa que você é inseguro, que papapá, e cagou um monte de regra na minha cabeça e colocou a opinião dele lá. Aí, na internet, no Instagram, como que geralmente as pessoas respondem em comentários como esse? Vai cuidar da sua vida, vai se fuder, caga na cabeça da pessoa, né? O Leonardo, ele tem uma maneira de responder esse tipo de comentário, que quebra a pessoa no meio. E com muita educação, que foi como meu pai e minha mãe me ensinou. Só que o que eu fiz? Gosta de Leonardo, eu tenho medo dele. Não, ele é muito gente boa. Sabe o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu não fui ensinado a ser e fazer. E fui lá e falei: irmão, fiz o conteúdo pra você não. Vai caçar seu rumo. Some daqui. Não te chamei aqui. Você fez isso, Leonardo? A primeira resposta foi essa. Aí depois você apagou. Não, mantive. Ele me respondeu. Tá lá, tá salvo. Eu tenho tudo printado. Depois eu te mostro. Ele pegou e colocou lá: então, isso só significa que tudo que eu... quão raso você é, isso só significa que tudo que eu falei é verdade, que se doeu e papapá, que não sei o quê. Eu fui lá, vou manter minha postura. Falei assim: o que você tá fazendo aqui ainda, irmão? Pelo amor de Deus, perdendo seu tempo. Tô cagando pra você. Tipo isso. Não falei exatamente assim não, tem os textos lá, não lembro mais direitinho. Mas foi mais ou menos isso. Passou-se um tempo, ele me responde: é? Então você vai querer levar nessa linha mesmo? Eu vou trazer mais 30 haters aqui na sua conta e vamos ver se você vai aguentar. E eu falei, cara... E aquilo foi me incomodando, sabe? De fato, foi realmente mexendo comigo, porque eu fui fazer uma análise. Os outros haters que eu tive no YouTube ou no Instagram, como que eu respondi eles? Nunca foi assim. Eu nunca fui esse cara. Exato, eu nunca fui esse cara. Eu peguei e falei assim: irmão, posso ser sincero contigo? Eu não te respondi como eu gostaria. Eu te respondi como o script do digital manda. Só que o script do digital não sou eu. Agora eu posso te responder como eu gostaria de responder? Você pode trazer os 30 haters. Pra mim não vai fazer diferença. Vai ser até bom, vai engajar meu canal. Meu questão não é essa ameaça sua. Pra mim ela vai ser ótima. Você pode falar mal em todos os vídeos meus. Vai ser bom, vai engajar, vai entregar mais. A questão aqui é porque eu preciso ser eu. E eu vim pro YouTube pra ser eu. Não pra ser o mesmo Leonardo do Instagram. Exatamente. Resposta que eu gostaria de dar: 2 pontos. Olá. Entendo seu ponto de vista. Acredito que possa sim ter passado por essa mensagem de insegurança, porque realmente é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Portanto, inclusive ele viralizou. E eu estou muito feliz por isso, mas vou me atentar mais aos detalhes que você falou para que isso não se repita. Em relação a resultado e números, se você quiser, eu posso destrinchar alguns aqui. Comecei em 2020, em 2021 faturei mais de 10 milhões para um único cliente. Depois eu desenvolvi uma agência que faturou mais de 250 mil por mês durante algum tempo. Depois eu vendi isso, fali, quebrei, porque realmente as coisas dão errado. Desenvolvi uma metodologia, hoje eu tenho mais de 50 alunos na minha base, de alunos que me pagam 12 mil por ano. E eu posso te falar um negócio? Ainda não estou satisfeito, mas vou ser mais eu, vou me atentar e, por favor, toda vez que você vê alguma coisa que eu possa melhorar, pode citar, porque eu tenho um coração ensinado. Esse Leonardo Esse é o Leonardo. Esse é o Leonardo, que é o Leonardo no dia a dia da vida. Que todos os meus haters eu respondi assim: eu agradeci pela pontuação, vou estar mais atento, peço desculpas caso eu tenha errado de fato. Aí sabe o que ele respondeu embaixo? Muito obrigado, isso foi a coisa mais extraordinária que eu já vi na minha vida. Desejo sucesso a você.
Uau! Ser você não vai te fazer ser menor ou pior. Não, muito pelo contrário. Ser diferente é normal, cara. Então, o que eu vi lá no YouTube? No YouTube dá pra ser eu. Sem máscara, sem me comparar, sem olhar pra grama do vizinho, que ela sempre vai estar mais verde, porque ele só mostra as coisas verdes mesmo. Sem ficar... Eu consegui criar hábitos de leitura, de ler 1 a 2 horas por dia, depois que eu abandonei o Instagram. Porque eu ficava lá, cara, eu preciso gravar um story. Aí eu abri essa bosta, ficava aqui, ó. Aí eu vou ver mais uns 10 stories antes de gravar o meu. Aham. Ah, eu preciso postar um conteúdo, gravar um negócio aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui. Aí você se comparava, aí você ficava ansioso. Aí você comparava, ficava ansioso. Aí você não sabia o que fazer. Aí você criava uma preparação gigantesca, um conteúdo que parecia ser o melhor conteúdo da vida, gravava, 500 views. Uhum. Léo, deixa eu pegar o gancho com isso. Você tem um estilo de ensinar. É seu. O Leonardo gosta de ensinar. O YouTube é o seu lugar. Porque é onde você vai sentar e falar assim, querido, ou você assiste esse vídeo de 30 minutos aqui, porque é o que eu quero falar, 15 minutos, 10 minutos, o tanto de minutos que você for, e aprende e aprofunda no conteúdo. Ou então, vai consumir a dopamina do Instagram. Só que aí, trazendo, aliás, isso é muito válido, então, ótimo por estar nesse lugar, ensinando nesse lugar. Agora, o outro contraponto que você traz, que é esse do Instagram, é uma coisa que diariamente eu tenho escutado. Diariamente. Que é o aluno que fala, Alana, eu preciso explicar meu story? Cara, você não precisa explicar seu story. Alunos, vocês não precisam explicar o story de vocês. Sabe? Tipo, explicar por que eu tô fazendo. Explicar por... Não precisa. Você precisa ser você. Só que tem pessoas... como o Leonardo, que não cabem em 3 minutos no Instagram, que não cabem no Reels de 1 minuto e meio. E essas pessoas precisam ir para outra plataforma. Por isso que eu falo, produção de conteúdo é para todo mundo? É, mas é para quem quer produzir e entende aonde produzir. Pode ser que o seu público esteja no YouTube, o público de quem tá em casa esteja no YouTube, mas também pode estar em outras plataformas. Sim. E a gente precisa testar isso. E eu vi uma grande oportunidade, abrindo uma janelinha grande aqui. Os meus concorrentes têm uma escada gigantesca de concorrentes diretos e indiretos. Pouquíssimos estão no YouTube. Sim. Pouquíssimos. Pouquíssimos estão se preocupando com o YouTube. Então, ali é um ambiente que eu me sinto bem e que eu cheguei primeiro do que os meus concorrentes. O Instagram é deles, eles dominaram isso e fiquem lá. E obviamente, amanhã, se chegar uma pessoa e falar assim, cara, eu queria ter um YouTube também. Eu vou vender isso. Eu vou ter uma empresa de gestão de YouTube, mas para isso eu preciso fazer o meu dar certo. E isso também é uma coisa que desde o início você traz. Você nunca ensinou alguma coisa que você não testou. Nunca. Léo, nunca. Tudo. Ó, você passou pela trajetória dos arquétipos, aí você conseguiu ensinar arquétipo. Você passou pela trajetória do Instagram. E assim, você passou pela trajetória do Instagram, Leonardo, no caos que o Instagram estava, tá? Porque você tava naquela briguinha de isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, exatamente. o mundo vai de guru falando um monte de besteira. Você tava no meio daquele furacão ali, você conseguiu se posicionar e ensinar. Agora você tá ensinando o que você faz. Exato. E isso que torna diferente. Porque você não tá lendo sobre, você tá vivendo sobre. Isso Exato. Conecta. Eu vivo, depois ensino. Eu não consigo ensinar aquilo que eu não tô vivendo. Esse livro aqui mesmo tem muitos ensinamentos. E um deles é a meditação. O que eu tenho entendido? Eu já virei para alguns alunos e falei assim, cara, vocês precisam ler. Porque eu não vou te passar isso daqui enquanto isso daqui não mudar a minha vida. Não dá para eu virar aqui, eu pegar qualquer anotação, ó, peguei aqui a primeira. Trecho muito especial. Em suma, compreenda que o cuidado com o corpo, instrumento da alma, é para o intelectual uma virtude e uma sabedoria. Como que eu vou te ensinar que você tem que cuidar do seu corpo, sendo que eu ainda não cuido do meu e isso é aparente? Tem 40 dias, 40 a 50 dias, acho que é 40 dias que eu estou assiduamente treinando todos os dias de domingo a domingo. Seja um cardio leve, seja uma musculação pesada. Enquanto isso não estiver visível, eu não vou ensinar. Eu não vou falar que você precisa fazer. Porque é a mesma coisa de eu mandar você subir o Everest, eu nunca subi essa bosta. Qual que é o sentido? Isso vai mudar a sua vida. E aí, por que a tua não mudou? Por que você não fez? Tem uns vídeos dos caras, né, que falam assim, você precisa fazer isso pra você prosperar. Tá, mas tá lá, não tem R$1, um puto no bolso. Exato. Esses dias um aluno foi comprar um serviço, né? Aí ele falou assim, professor, me indica. Eu falei, indico, conheço essa pessoa aqui. E assim, indiquei a pessoa. Aí a pessoa vendeu pra ele um método. Aí ele, beleza, vendeu pra ele um método. Aí ele me ligou e falou assim, como que você me indica essa pessoa? Eu falei, não, mas é uma ótima pessoa. Aí ele falou assim, Alana,
tá me vendendo um método que nem aplicou pra si mesmo. Eu falei, sério? Porque eu tinha outros resultados, mas enfim. Depois eu fiquei revendo as minhas indicações. Por quê? Porque a pessoa não tava fazendo. A gente tem que fazer. Por isso que eu falo, Sim. dá pra produzir conteúdo? Dá pra produzir conteúdo. Como? Fazendo onde você se sente mais confortável. Exato. E sobre ensinar, me conta. Sobre a imersão. Da onde nasceu esse desejo no coração do Leonardo Cardoso? Bom, eu queria sempre testar algumas coisas que antecedem a imersão. Então, antes de ter uma imersão presencial, tinha-se uma imersão online. Porque eu gosto de testar e validar a metodologia. Eu aplicava comigo, pô, tudo certo. Será que agora, se as pessoas aplicarem o que eu aplico, também vai colher frutos? Então, eu fiz online primeiro. Eu cobrei R$97 e eu ligava de 1 a 1. Ou, falar, tem uma oportunidade aqui para os amigos conhecidos. Cobrava R$97. Compraram, eu fiz 20 vendas. Coloquei 20 pessoas no grupo online. Foram 2 dias, 2 finais de semana separados. Um sábado aqui e lá no outro sábado, que era a oportunidade que eu tinha com um filmmaker legal, que era um amigo meu que ia me gravar. Uhum. Sem ele me cobrar um puto. Pô, na parceria, Léo, na parceria, vamos. Então eu fui lá e entreguei isso. Depois que eu entreguei, você acha que eu vendi mentoria? Não. Uhum. Você acha que eu vendi outra imersão? Uhum. Não. As pessoas que participaram daquela imersão foram as pessoas que chegaram em mim sem eu falar absolutamente nada, numa ocasião oportuna. Falaram, cara, você não tem mentoria? Não, eu tenho. Ué, tem? Esse é o melhor tipo de venda. Como é que funciona? Não, vamos tomar um café depois. E aí, nesse intervalo, eu desenvolvi uma entrega de mentoria. Aplico. Se a pessoa teve desejo, interesse em continuar aprendendo comigo, significa que aquele conteúdo online que eu entreguei era muito bom. Eu falei, bom, eu sempre fui um cara do presencial, né, do palco, né, do show, de entregar algo extraordinário, acima da média. Então eu decidi fazer uma primeira turma presencial. Medo, insegurança, isso aí eu não vou nem falar nada não. É loucura. Mas foi insano, foi insano. Eu fiz sozinho, tipo assim, eu e Deus e os colegas, que era realmente colega, era assim, cara, você consegue fazer o café pra mim? Consigo. Você consegue fazer o lanche pra mim? Consigo. Você consegue fazer o staff pra mim? Consigo. Você consegue levar água pra mim no palco? Consigo. Então, fechou, é nóis, tamo junto, vambora. Foi desse jeito. E eu, lógico, tenho muita organização, por ser engenheiro de produção de formação, então eu tenho planilhas, eu consigo acompanhar tudo no tempo hábil e deixar tudo certinho. Mas sozinho. E fiz a primeira imersão, opa, tomei gosto. Fiz a segunda imersão, aí já passa da realização para propósito. Primeiro eu realizo, depois eu vivo se é um propósito ou não. E nós estamos chegando na segunda turma, né? A segunda turma já está bem aí, falta pouquíssimos dias. E o nosso projeto e plano é para que nós tenhamos pelo menos 2 turmas por ano. Então, em maio nós teremos outra turma, em novembro do ano que vem outra turma. No mínimo. Pode ser que tenha mais. E quem já foi, eu sempre falo, vá novamente, porque o Léo fala assim, ai, mas você já viu conteúdo. Leonardo, você não tá entendendo. A gente já viu, mas a gente gosta daquilo ali, entendeu? É diferente, você sempre traz uma perspectiva nova, então, independente se a pessoa foi ou não foi, ou quer ir de novo, tem que ir, Leonardo, tem que ir, porque você sempre traz uma abordagem nova ali pra dentro. Seja da imersão, da mentoria, de tudo. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu entendi que o ser humano ele não pode parar de estudar. Então, se eu tenho essa perspectiva e eu não paro de estudar, Alana, veja bem, é impossível que o Leonardo de 3 meses, daqui 3 meses, tenha os mesmos referenciais, os mesmos parâmetros, visão, experiências do Leonardo de hoje. Uhum. Portanto, a próxima imersão sempre vai ter uma perspectiva diferente, consequentemente. Não tem o que fazer. Sim. Algumas coisas se mantêm porque é uma estrutura metodológica que eu criei e que eu venho melhorando ele ao longo do tempo. Sim, vai ter algumas coisas. Por exemplo, já tem surpresinha para essa próxima turma aí. Que é segredinhos que acontece lá, que todo mundo fica assim, mentira. A gente fica. E cada vez você se supera. Mas sabe o que eu considero assim mais incrível? É que, por exemplo, deixa eu só deixar claro isso aqui. Quando você vendeu a primeira mentoria, você não tinha ela fechadinha que eu falo, estruturada. Não. Isso, de certa forma, me fascina, sabe por quê? Porque eu vejo as pessoas pensando que precisa do projeto 100% rodável, no sentido de totalmente estruturado. Cara, você tem que fazer. Você que tá em casa, você tem que fazer. Você tem que sentar a bunda na cadeira e falar, vou fazer. E pronto. Se a pessoa chegou com uma demanda, não pensa se você tem ou se você resolve.
se vira pra resolver. E faça. Entendeu? Exato. Que foi o que você fez? Tem a dor? Se vira, resolve. A pessoa chegou até você entendendo que você tem um remédio pra ela. Ah, não tenho. Tem sim, porque ela já viu que você tem. Então, faça pra onde? E eu vejo muito isso em você, então parabéns, Léo. Léo. Eu tô com um carinha aqui, só pra você entender, eu tô com um carinha aqui que ele fechou a mentoria, assinou o contrato, não pagou e não começou, sabe por quê? Por que ele começou? Porque ele quer se preparar. Ele quer estudar mais, ele quer montar metodologia antes. E eu falei, cara, eu te ajudo a montar a metodologia. Eu sou o cara que vai tornar mais rápido o seu caminho pra fazer você executar um negócio que você tá almejando. Tá perdendo tempo. Agora, se você gosta de perder tempo, tá tudo certo. E não era a ideia que eu tinha de você. Cheguei a ter essa conversa franca com ele. Eu achei que você era um cara mais executor, um cara que atingia seus objetivos, porque é o que você ensina, atingir o objetivo, mas você tá postergando por quê? Por um perfeccionismo, uma insegurança, uma ausência de metodologia. Eu construo essa metodologia se você quiser. Eu faço ela por você, de maneira que você vai entregar. Perfeccionismo mata a criatividade, mata a metodologia, mata. Mata a empresa, mata a execução, o cara não sai do lugar, fica patinando aí. Não roda. Mas enfim, Léo, deixa uma mensagem pra quem tá em casa, porque a gente conversou super, passou muito rápido, meu Deus. A gente precisa de um podcast de 2 horas. De 2 horas, nós dois precisamos. Bom, uma mensagem pra todo mundo, de uma maneira geral, cuide da sua saúde mental. Cuide de si. Se você tá bem, seu conteúdo vai sair bom. Se você tá bem, você vai ter uma boa comunicação. Estude, leia. Se você lê, isso é um dado que eu tô te passando. Se você lê um livro por mês, dentro de 5 anos, você vai ser a pessoa mais extraordinária da mesa que você está sentada hoje. Olha o que eu tô te falando. Se você pegar um livro desse aqui de 200 páginas, misericórdia, é para falar assim então. Se você ler um livro desse aqui, ó, por mês, de 200 páginas, durante 5 anos, quando você completar, obviamente que você tem que escolher os livros certos para te guiar. São 4 tipos de leituras, a gente pode falar disso lá no meu Instagram depois. Se você ler, daqui 5 anos você vai ser o mais rico da mesa que você está hoje, você vai ser o mais próspero, o mais inteligente, o mais intelectual. Então se você, daqui 5 anos, almeja alguma coisa de diferente para sua vida, leia, cuide da sua saúde física, mental, e cuide do seu cognitivo, lendo, do seu espírito, orando e lendo a palavra, dedicando tempos e tempos a Deus. Nunca dei esse conselho, é a primeira vez que eu dou esse conselho. Sempre eu falo a mesma coisa. Não desista, faça não sei o quê. Leia, estude, medite, ore e cuide da sua saúde. E eu estou muito, muito, muito feliz em ver esse Leonardo altamente sábio. A gente vai ter que trocar figurinhas de leitura com certeza. Pessoal que tá de casa, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Léo, muito, 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 muito obrigada por estar aqui. Eu fico muito honrada. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.